Eu vou ler a mensagem e depois nós vamos destacando cada texto. Olha. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pôr à prova: é permitido dispensar ou dar uma carta de divórcio para a esposa sob qualquer motivo? E Jesus respondeu: não leste o que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse? Quando ele fala não leste o que o Criador fez, ele está se referindo ao Deuteronômio, Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que ele fala justamente a mesma coisa que ele vai repetir aqui. O Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Lá no Gênesis está escrito exatamente isso. E Jesus queria falar para os fariseus: olha, quando se fala assim, vocês não são ciosos da lei judaica, da lei mosaica? Então por que está me perguntando isso? Se lá na lei judaica Deus falou isso, exatamente isso. Deu um puxão de orelha naqueles que estavam querendo perturbar a reunião ali, justamente para isso, né? Então eu gostaria de destacar isso. Ó. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à mulher, e os dois formarão uma só carne. É interessante isso, né? O homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. O que isso vai significar para nós? Sim, significa que eu vou sair da casa de meu pai, de minha mãe, e vou casar, ou seja, eu vou me unir à mulher e ali vão viver os dois como se fosse uma só pessoa, né? Mas ele ali explica ou avança, implementa algo mais que a gente precisa de falar. Lá, quando a gente faz essa palestra para os jovens na cidade, a gente frisa bem isso. Ora, deixará pai e mãe, ou seja, a mulher é originada de uma família, o homem é originado de outra família, os dois se unem para formar uma só carne, quer dizer, formar uma única família. Agora é primazia, a família que agora se torna primordial. Quando ele fala deixará pai e mãe, isso significa que a família agora formada pelo homem e a mulher que se acabam de casar, como sendo agora prioritário para os dois viverem a vida, significa que esta família agora é prioritária e as outras famílias ficaram secundárias. Ou seja, ficaram em segundo plano, mas nunca é um abandono, porque o quarto mandamento da lei, da Constituição de Deus é claro, né? Honrar pai e mãe. Mas a família dos pais, a família das mães, ou seja, a família do noivo, a família da noiva, a família do homem, a família da mulher, agora ficará em segundo lugar. A família originária dos dois não poderá, por exemplo, interferir na vida dos dois. A gente encontra muitos divórcios acontecidos, a gente conhece muitos, que o casamento acabou justamente porque a mãe, o pai interferiam demais na vida do casal. E o homem, a mulher, não aguentou aquilo, não aguenta. Eu casei, mas agora eu quero privacidade. E o casamento acabou. O casamento que parecia que estava muito bom, de repente acabou. Por causa da interferência externa. Assim também nós somos casados, a nossa família constitui um grupo familiar que pode ter auxílio, conselho de várias pessoas, mas ali os dois são prioritários. A decisão são deles, a condução são deles. Pode vir conselhos, pode vir orientação, mas nunca a interferência de tal modo que subjugue aquela família que está se formando. Essa é uma questão importante, porque
mostra o quanto a mulher e o homem se unindo em um casamento, se unindo nessa união divina, se torna uma espécie de fulcro fundamental do alicerce de Deus implantado aqui na terra, de modo a ser ali um berço de expansão do reino de Deus que Jesus estava implantando, estava trazendo a implantação dele aqui na terra. Por isso, é importante que a gente entenda o que significa aquelas palavras que ele ali falava de modo bem claro para os judeus, né? E os dois formarão uma só carne, formarão um só alicerce que se estriba em uma união sólida, como aquela passagem que ele fala: o homem sensato que constrói a sua casa em cima de uma rocha, nada abala. Vem tempestade de todos os tipos e não derruba aquela casa. Assim também devem ser as uniões, né? As uniões verdadeiras, as uniões sinceras, que nenhuma procela, nenhuma ventania, nenhuma tempestade deverá derrubar aquela união, porque eles estão alicerçados em cima da rocha, que são o sentimento que eles têm. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Essa última questão, não separe o homem o que Deus uniu, nossos irmãos das outras segmentos cristãos determinam que ele casou, acabou, nunca mais separa. Não pode separar. Essa não é a questão. Porque o que Deus une? Deus une pelo coração. Deus une pelo sentimento. Então, não separe o homem que Deus une. Aquela união estribada em verdadeiro sentimento de amor, ninguém consegue derrubar. Nada consegue derrubar esta união. Porque está estabelecido dentro dos paradigmas divinos que é o amor. Mas aqueles casamentos, aquelas uniões que são feitas apenas por interesses secundários, interesses materiais, ou vislumbrando apenas as coisas materiais, essas são candidatas a serem separadas, a serem destruídas. Porque os casamentos se fazem através da beleza, né? Por causa da beleza eu vou casar com aquela moça, por causa da beleza eu vou casar com aquele jovem, belo, esbelto, rico, poderoso. A beleza vai embora e a riqueza pode desaparecer. Depois, lá pelos seus tantos anos de casado, olha para aquela mulher ou para aquele homem, tudo derrubado, né? Caído, e aí? Cadê aquele amor? Cadê? Foi embora? Se ele foi estribado apenas nas aparências externas, ele foi embora mesmo. Mas se ele foi estribado no verdadeiro sentimento, se a gente olha para aquela nossa velhinha ali, poxa vida, mas como ela foi bela e como ela é forte ao meu lado, me faz forte, né? Ou seja, o verdadeiro sentimento a gente não vê a parte externa, a gente vê pelo espírito. Né? Aquele espírito que está junto comigo ali na batalha todos os dias continua belo, forte, mais bonito do que quando ele estávamos lá ainda namorados e noivos. Né? Está mais forte, mais belo, porque engrandeceu, cresceu na sua reforma íntima, se expôs de tal beleza que a gente olha, transcendendo o olhar, a gente percebe aquele espírito fantástico ao nosso lado, porque ele está estribado no verdadeiro sentimento, que é um sentimento de amor. Por isso, nenhum homem consegue destruir os casamentos estribados assim. Mas pouca coisa consegue destruir um casamento que é estribado nas formas externas, né? Na beleza, na fortuna, nas conveniências pessoais. Isso é difícil. Então eles disseram: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? E Jesus respondeu: por causa da dureza dos vossos corações, que Jesus havia tolerado o recuo das mulheres. Olha, dureza
dos nossos corações. Essa dureza não se restringe apenas na relação marido e mulher, mas nas nossas relações sociais, nas nossas relações de amizade, nas nossas relações pessoais, todo o coração anda. Dureza de coração significa realmente não importar o que o outro fala, o que o outro diz, importa o que eu falo, não importa o que eu faço, importa o que eu mando. Isso é a dureza do coração. E em todas as nossas relações, se isso for uma verdade para nós, estamos fadados a realmente fracassar em nossa atividade de convivência fraterna com as pessoas. Aquele segundo mandamento que Jesus nos falou, amar o próximo como a si mesmo, desaparece de nossas relações ou de nossas vivências. Observe que Deus pegou a constituição de vida, que são aqueles 10 mandamentos que Moisés nos trouxe, isso são realmente o que vem do alto, e transformou em 2 mandamentos. E esses 2 mandamentos, até hoje, eles são verdadeiros. Amar a Deus, o primeiro mandamento, e amar ao próximo como a si mesmo, como ele falou. Isso resume todos os profetas, todo o ensino dos profetas. Observe. É fácil, não? Viver só 2 mandamentos, ao invés de viver 10, como os judeus viviam, como Moisés falou. Viver agora só 2. Jesus facilitou a nossa vida. Né? Facilitou e muito. De 10 reduziu para 2. Para nós é uma beleza. E esses 2? Amar a Deus e amar a Deus. Amar a Deus, eu amo a Deus, sim, amo de coração, amo mesmo de coração. E aí passa um pedinte ali na rua, o senhor podia me dar uma esmolinha? Agora não tem. Está amando a Deus? Então, a gente precisa de falar aqui em Deus, mas sentir isso de verdade. Amar de verdade o que é Deus. O evangelista tem uma passagem que eu acho fantástica. Não foi no evangelho, não foi na primeira carta de João, na epístola de João. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, você é um mentiroso. Mentiroso, está mentindo. Como é que você pode amar a Deus se não consegue amar o próximo que está junto com você? Então, se você diz que ama a Deus, você também vai ter que amar o próximo, porque os 2 estão ligados. Os 2 estão ligados. Veja, Jesus exemplificou isso, não só nas suas falas, mas com a sua vida. Quando foi a cruz. A cruz significa isso. Vertical é amar a Deus, horizontal é amar o próximo. Ou seja, o braço horizontal da cruz significa amar o próximo. Então, se nós não amamos o próximo, não estamos amando a Deus. Se eu falo que amo a Deus, eu tenho que amar o próximo. E qual é o paradigma mais importante de exemplo que Jesus nos trouxe? A parábola do bom samaritano. Essa parábola do bom samaritano resume o ensino de Jesus nesses 2 mandamentos. Aquele bom samaritano não conhecia aquele cara que estava caído na estrada, não sabia quem era, mas era um irmão. Tomou aquela pessoa, pegou aquela pessoa, limpou, levou para uma estalajadeira, uma pensão, né? Depositou ali, pagou ali para cura e para hospedagem e ainda falou com o estalajadeiro, dono da pensão. Olha, eu tenho que viajar, mas na volta eu pago aquilo que você gastar com esse dinheiro. Imagine nós, vamos dizer nós. Nós estamos tranquilos, um sábado à tarde, um domingo, descendo a Avenida Goiás. Descendo a Avenida Goiás, andando tranquilo e feliz. Vê uma pessoa caída na calçada. O que nós fazemos? Primeiro, um pouco de pessoas falam assim, aquele ali, ele está fingindo. Eu chego lá e ele vai me assaltar.
bom, coitado, eu vou telefonar para a polícia vem cuidar dele, ou o bombeiro, uma ambulância, pelo menos assim a gente está ajudando um pouco, já melhorou, né? Mas quem de nós passa, se a gente está de carro, a gente para o carro. Se eu estou de a pé, eu chamo um táxi. Põe aquele sujeito no carro, leva para o hospital, paga a consulta, paga o tratamento dele, ainda fala para o dono do hospital assim, ó, cuida dele, eu tenho que viajar, mas eu volto e te pago o que for necessário. Eu não posso fazer, porque não tem dinheiro para fazer isso. E se você tivesse dinheiro? Está vendo o quanto ainda estamos longe de fazer esta vivência de amar o próximo? Estamos longe, mas estamos no caminho. Estamos caminhando para isso, não estamos desviando não. Por quê? Eu dou, às vezes, aquela esmolinha lá no sinaleiro para aqueles que estão pedindo, ajuda a dona Cleusa aqui com a cesta básica para levar para os doentes, enfim. Aí eu faço isso aí. Faço uma prece para quem diz que está doente. Quer dizer, estamos no caminho. Estamos no caminho. Mas para nós espíritas, muito será cobrado de nós quando desencarnarmos. Porque muito nos foi dado e está sendo dado. Olha o quanto somos amparados pela espiritualidade nas lições e nos conhecimentos que nos trazem. Acredito que por isso que o Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, no final da mensagem ele fala: espíritas, amai-vos ao primeiro ensino, instruí-vos no segundo. Por que ele chamou os espíritos? Será que é porque era Kardec que estava organizando, Kardec era espírito? O Espírito da Verdade falava, não é só para o espírito, só para os espíritos, falava para todos que lessem aquelas verdades. Então, ele podia falar filhos ou irmãos, alguma coisa que abrangesse todos os outros, outras pessoas. Como em outras mensagens do Espírito de Verdade, ele abrange a humanidade inteira. Mas naquele exato momento, espíritas, amai-vos ao primeiro, espíritas, chamou-nos, porque ele sabia que estava dando aos espíritas um roteiro de vida que todos nós iríamos seguir. As outras religiões têm dificuldade para entender e vivenciar isso porque não conhecem a outra face da vida, que é a vida espiritual, como nós a conhecemos. Então, nós somos aqueles dos quais será muito cobrado. Então temos que trabalhar. Aquele grande médico, Dr. Inácio Ferreira, foi médico, psiquiatra, liberado, no Hospital Espírita de Uberaba. Ele morreu em 1988. E ele continuou escrevendo. Ele tem bons livros quando ele era vivo, encarnado, e tem vários livros desencarnados. Não vamos entrar nesse quesito de será que são livros bons? O que ele falou ali, muita coisa interessantíssima. Ele falou algo que eu achei fantástico. Ele falou: quando eu cheguei aqui no plano espiritual, eu pensei que eu ia ficar tranquilo e feliz da vida, né? Como se aposentado. E a primeira coisa que ele fez lá, que chamaram ele lá, na colônia onde ele está, Doutor Inácio, nós temos ali um hospital que está precisando de psiquiatras. Vamos trabalhar. Então ele continuou trabalhando como psiquiatra lá no plano espiritual. E ele fala: olha, os pacientes mais difíceis que eu encontro aqui são espíritas. O aumento das obsessões. Exatamente. Os pacientes que eu trato aqui, que chegam para mim aqui,
mais difíceis de serem tratados são os espíritas. Por quê? Porque ele é uma pessoa que sabe que errou, perdeu tempo lá na terra, com bobagens, com coisas pueris, superficiais, sabe que errou e perdeu tempo. Então isso martela na mente deles, que tem uma dificuldade imensa para equilibrar a mente. Os católicos são fáceis de tratar. Os protestantes, apesar daquela rigidez, são fáceis de serem tratados. As outras religiões também, fácil. Mas o espírita não. Porque ele sente lá um remorso, uma culpa, porque errou sabendo que estava errado nas coisas que devia fazer. A reforma íntima, né? Não fez. Não fez. E além de mais, o tempo que perdeu. Tempo que perde em coisas pueris e discussões frívolas. Olha. Então, é preciso que a gente tenha essa brandura de coração. A dureza de coração precisa ser contornada por nós, para que nós possamos realmente crescer em nossa caminhada na qual aqui estamos fazendo. Observemos que a gente nunca está sozinho e tudo que nos acontece não acontece por acaso. Não é um acaso que nos juntou com essa pessoa, fez eu casar com essa. Vamos ver. Foi planejado. Foi um planejamento. Então, nossa vida está planejada. Lembra? Deus não coloca um fardo pesado em um fraco. A gente conhece de cor salteado essa mensagem, não é isso? Conhece bem a mensagem. Então, se há alguma coisa que está acontecendo comigo que está doloroso suportar, mas se ela está comigo, eu procuro. Se está comigo, não está ali por acaso, porque se minhas forças fossem menor do que o peso dessa dor, desse problema, eu já tinha nascido fracassado. Eu já estaria fracassado, ou seja, antes de nascer, na programação que eu fiz lá, eu era fracassado antes de nascer. Isso não acontece. Isso não acontece. Então, tudo que acontece em nossas vidas é porque nós damos conta de solucionar. Então, por que a gente não soluciona? Primeiro é falta de coragem. Falta de coragem de assumir aquele problema para solucioná-lo. Sim. Que os Espíritos falam, a coragem da fé. A mensagem é Emmanuel. A coragem da fé. Segundo, a fé nossa ainda é titubeante. O que é isso? É uma fé que ainda é fraca. Ela não se estriba na razão. Como diz Kardec, fé raciocinada. A nossa fé ainda é algo que a gente coloca em nossa vida sem que o conhecimento, a sabedoria esteja por trás dela. Fé raciocinada, aquela realmente que em qualquer época da humanidade ela se expõe frente a nós e ela não abala nunca. Essa é a fé raciocinada. Né? Mas às vezes nós ficamos titubeantes da fé. Está me acontecendo um fato, então eu fico, mas será que Deus que vê tudo isso comigo me deixa sofrer tanto assim? Oh meu Deus, me acorde, né? Tira isso de mim. Ele não pode tirar aquele, mas aquilo está no nosso programa e aquilo é importante para nosso aprendizado. A gente tem que falar assim, Deus, me dê força para resolver isso. Eu vou resolver com a sua ajuda. Né? Vamos trabalhar nessas circunstâncias. Porque todos nós, realmente, somos aquelas pessoas que tudo na vida é amparado por Deus. Deus e os mentores
os bons espíritos, nossos mentores, que é um espírito superior. Nosso mentor é um espírito superior. Não é qualquer um, não, né? Não é qualquer ninguém, é um espírito superior. Nós temos em nossa vida um espírito que é superior, pelo menos superior a nós. Não precisa ser superior a Emmanuel, nem superior a Chico Xavier, mas superior a nós é mesmo. Então ele conhece a rotina nossa e conhece o nosso programa que estabelecemos antes de reencarnar. Estabelecemos um programa de trabalho. Então vamos seguir esse programa de trabalho. E ele está sempre ao nosso lado, amparando. Mas ele não vai tirar em nosso caminho, tirar a pedra de nosso caminho para a gente passar. Não, a pedra está ali, ó. Eu vou te dar força, mas é você que tem que tirar a pedra do seu caminho. Os espíritos falam isso para nós. Os espíritos não irão se materializarem à sua frente para tirar os obstáculos da sua vida, mas eles vão te dar força para que você mesmo consiga superar esses obstáculos. Então, essa é a nossa tarefa. Em qualquer circunstância que nós formos andando, temos que suavizar os nossos corações. Lembrar, Deus nos uniu por amor. Mas Ele mandou também amar os inimigos, né? A gente faz isso em nossos casamentos. Aquela esposa, aquele filho, ou aquele esposo, os filhos. Às vezes nós, nas outras vidas, nós nos matamos, destruímos. A gente não sabe. Mas agora não, agora estamos ali para ir tocar à frente. Assim são aquelas pessoas que estão à nossa volta. Todos nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Não estamos fora de lugar, fora de contexto, não estamos. Sempre estamos. Então vamos aproveitar, né, essa oportunidade que estamos tendo agora. Olha, tem que aproveitar para finalizar. Temos que aproveitar enquanto estamos encarnados. Agora, nesse momento, que quando desencarnarmos, vai ser difícil reencarnar de novo. Ganhar na loteria. Ganhar na loteria. Porque veja bem, no mundo nós temos 50% de homem e 50% de mulher. Em torno disso. Até hoje, nenhum homem deu a luz. Só mulher, né? Então a nossa chance já caiu pela metade, né? Das mulheres, 1/3 não chegou da idade de dar a luz. E outro terço já passou da idade. 2/3 não foi embora, só ficou 1/3 de mulher. Nesse 1/3 de mulher, tem um punhado, mas tem muita gente que não quer nem saber de gravidez, ter filho. De jeito nenhum, vai estragar meu corpinho, tranquilo. De jeito nenhum, não quer ter filho. E outro terço, por mais que tenta, por causa dos erros do passado, não tem encarnação, não tem gravidez. Então veja, você imaginou o quanto vai ser para nós ao desencarnar, falar agora eu quero reencarnar? Como é que eu vou achar alguém que queira realmente me receber? Então vai ser difícil. Então eu vou aproveitar agora. E o que eu tenho que fazer? Olha, a coisa mais simples que tem. Ame a Deus e ame o próximo. Verdadeiros. Com sinceridade. Não é só de fachada. Não. Caros irmãos, que Jesus dê força para a gente realizar o nosso projeto reencarnatório nas bênçãos de Deus. Agradecemos ao nosso irmão por essas palavras, para a nossa reflexão, que a gente continue levando esses ensinamentos, essas palavras para o nosso dia a dia. E nesse momento vamos convidar a nossa irmã Aida